Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje a nossa aula será sobre uma das etapas de desenvolvimento que a gente vem falando na unidade 2 da nossa disciplina de Fisiologia Vegetal. Bom, na aula anterior a gente falou um pouco ali do crescimento e desenvolvimento, né? Vimos crescimento principalmente primário, vimos um pouco do secundário também. Deixamos claros ali, deixamos clara a ideia, né, da diferença entre crescimento e desenvolvimento. Falamos um pouco da regulação hormonal, né? Eu expliquei um pouco como é que essa regulação acontece, qual a importância dos hormônios, quais os principais. Os seminários de vocês também, né, ajudam nesse entendimento. Outra coisa também é que eu falei, né, que a segunda parte da nossa disciplina era muito focada nos desenvolvimentos, né, nas etapas de desenvolvimento. E, sendo assim, hoje teremos aula sobre a etapa de floração, né? Então, basicamente, a planta cresce e ela entra no estágio de reprodução, então, o estágio reprodutivo com a floração, em seguida a frutificação, que é o desenvolvimento do fruto a partir das flores, e a embriogênese, que é o desenvolvimento do embrião na semente dentro do fruto, né? Para então a semente ficar disponível, ser dispersada e germinar. Então, basicamente, é uma das coisas que eu alterei, né, no nosso cronograma inicial foi colocar mais para o final a parte de germinação, porque antes eu lecionava primeiro, né, iniciando com a germinação e aí crescimento, floração e frutificação, mas eu acho que é mais lógico, talvez, falar de germinação apenas como uma última etapa, né, já que a gente tem que falar do desenvolvimento da semente antes. Bom, então a gente vai focar hoje na floração, tá? Então, ah, pelo que, pelo que a gente viu na aula passada, né? Uma das coisas que a gente viu na aula passada foram essas várias etapas do desenvolvimento de uma planta, né? O estágio pós-embrionário, né? Então, depois que ela é embrião e aí germina, né? Então, a partir da germinação, na verdade, temos várias fases que podem ser selecionadas ou classificadas de várias formas, né, dependendo do interesse, se é um interesse mais agronômico, ou mais biológico mesmo, ou da espécie, algumas espécies têm algumas peculiaridades em estágio de desenvolvimento, né, ou um foco no tempo de desenvolvimento, né, se vai ser uma classificação que vai focar igualmente em o tempo de desenvolvimento, se vai focar mais no estágio reprodutivo, no estágio germinativo, né? Mas o fato é que, independente de todas essas coisas, né, se é independente da espécie também, né, então lembrando que a gente está falando aqui de floração e frutificação também, então, claro, quando eu falo espécies, eu estou me referindo às angiospermas, né, como vocês já bem sabem, mas esses exemplos que eu dei, eles vão se encaixar na definição de que uma planta ela tem uma fase juvenil, uma fase adulta vegetativa e uma fase adulta reprodutiva, né? A fase juvenil é aquela onde há germinação e onde tem o estabelecimento, ou seja, a planta tem um desenvolvimento inicial dela, né? Então ela cresce em tamanho de uma forma muito rápida, de massa também, mas aqueles estágios iniciais mesmo da vida de uma planta. Em seguida, tem o estágio onde ela ganha também muita massa, de uma forma um pouco mais cadenciada, né, ou mais graduada. Ganha muita massa, ganha muito tamanho, né, em altura também, em diâmetro, que é a fase adulta vegetativa, tá? E aí, em determinado momento, ela passa para a fase reprodutiva, né? Com, então, a fase adulta reprodutiva, com desenvolvimento de flores e frutos, permitindo com que haja, por exemplo, cruzamento entre indivíduos diferentes, tá? Então, essas etapas, elas existem no ciclo de vida de qualquer planta. Ah, bom, é uma coisa importante, né, é a transição da fase juvenil para a fase adulta, né? Então, é um momento onde a planta, ela altera muito do seu metabolismo, tá? Então, a fase inicial ali do ciclo de vida de uma planta, ela é o metabolismo muda muito, né? Desde a germinação, do crescimento inicial e também quando passa para a fase adulta, né? Isso é simples a gente perceber, né, pessoal? Assim, sempre não é o ideal ficar fazendo analogia com os animais, mas
nós também temos os momentos ali de, por exemplo, quando a gente é um bebê ou tá, né, um embrião em desenvolvimento também, é uma loucura de regulação hormonal e metabólica, né, no organismo. E com as plantas é parecido também, porque é um momento crítico, né, no caso dos animais, de nascimento, né, e no caso das plantas, de estabelecimento num ambiente totalmente aberto, né, com a planta sujeita a várias condições não favoráveis, né, nas quais elas vai desde muito cedo ter que saber lidar, né, então seu organismo tem que estar muito bem regulado, é um momento crítico para a sobrevivência de uma planta também. Então, nessa fase, né, de juvenil para adulta, é comum achar, a gente observar muitas alterações até morfológicas, né, comparando essas duas etapas, essas duas fases da planta. Aqui nesse slide, né, eu coloquei uma figura do livro do Tyson Zeiger, que enfatiza duas questões morfológicas muito evidentes, né, em muitas espécies, quanto a essa mudança da fase juvenil para a fase adulta. Aqui a gente tem uma videira, tá? Então, né, tem um cacho de uva, vocês podem ver. E aqui a gente tem a comparação evidenciada, né, de folhas de juvenis e folhas adultas, tá? Pode ser em uma mesma planta, tá? Mas em indivíduos diferentes também, tá? Então, o indivíduo diferente vai ter folhas juvenis que são, nesse caso, do tipo lobadas, enquanto que as folhas adultas, elas são mais ovaladas. Percebem a diferença? Então, marca aqui, ó, a morfologia dessa folha juvenil e a morfologia dessas folhas adultas, tá? Então, em o mesmo indivíduo ele pode mudar drasticamente a morfologia dos seus órgãos com o passar dessas fases, com o passar dos estágios de desenvolvimento. Isso é muito comum, tá? A maioria das espécies tem essas mudanças evidentes. E não só de folha, né, mas de caule, de raízes também, a própria filotaxia das folhas, ou seja, a distribuição das folhas ao longo do caule, né? E isso é mostrado nessa figura também. Na verdade, não está muito claro, né? Mas fala aqui na legenda, ó, que na forma adulta, que são essas aqui de cima, elas possuem uma disposição em espiral, né? Então, a filotaxia é espiral, ou seja, a gente tem o caule e as folhas com desenvolvimento ao redor do caule, né? Seguindo um padrão. Enquanto que as mais jovens, ela tem uma disposição alternada. Então, filotaxia alternada, se vocês lembrarem, é bidimensional, né? Ou seja, uma folha de um lado, a outra de outro, uma de outro. Sempre de dois em dois, assim, né? E não tridimensional, tá? Então, é só mais uma coisa para enfatizar, é que essas mudanças de fases, elas são acompanhadas de mudanças fisiológicas. Ou, fisiológicas, sim, também, mas morfológicas também, tá? Então, isso é bem comum. E essa duração dessas fases, né, claro, variam de acordo, principalmente de acordo com a genética da planta, ou seja, cada espécie, basicamente, tem o seu período, né, em cada fase. No caso, não só isso, mas o ambiente externo também favorece ou desfavorece a mudança de fases. A gente vai ver alguns exemplos aqui, tá? Mas aqui, né, para essa tabela, por exemplo, a gente tem a questão de que uma rosa, uma roseira, né, ela tem um período juvenil, ou seja, do estágio juvenil, bem curto, né, de 20 a 30 dias, comparado com, por exemplo, o carvalho, que passa de 25 a 30 anos nesse período juvenil, antes de entrar no período adulto vegetativo, né? Ah, então, isso acontece por vários motivos, né? Por exemplo, plantas perenes, espécies perenes, elas tendem a ter fases muito mais longas, né? Então, são plantas também mais robustas, maiores, mais altas. E, bom, isso daí vocês já sabem muito bem, né? É um conhecimento até popular, se a gente pode dizer assim. Então, né, essas mudanças, elas são dependentes da espécie também, tá? Mas, no final das contas, o que é que define esse início do estágio reprodutivo, né? A gente viu ali, então, recapitulando, estágio juvenil, né? O estabelecimento da planta, estágio adulto, que aí pode ser dividido em vegetativo ou reprodutivo. Vegetativo é aquele que a gente falou na aula de crescimento, onde há muito ganho de massa e de altura, né? Então, massa orgânica mesmo, e altura e peso da planta. Mas tem o estágio também adulto reprodutivo, né? Que o próprio nome diz por si só, né? Que é quando a planta ela é capaz de realizar a reprodução, tá? Seja um caso sexuado, né? A gente falou um pouco
reprodução assexuada, ou né, da totipotência ali, que a gente consegue multiplicar plantas, clonar, né, através dessa propriedade de totipotência das células vegetais. Mas aqui eu estou falando de reprodução, ou seja, reprodução sexuada, tá? De cruzamento de material genético. E aí, o que é que definiria esse início do estágio reprodutivo, né? Bom, a rigor, de uma forma mais ampla, né, de uma forma até mais visual, o que define isso, né, são as próprias flores, tá? As flores são os órgãos reprodutivos das plantas. Vocês já viram isso em Sistemática Vegetal 2, viram também em Morfologia Vegetal, provavelmente em Anatomia Vegetal. Então, isso eu acho que é bem claro, né, para todos. Mas é bom salientar, né, que as flores elas representam justamente o órgão reprodutivo e, portanto, a fase reprodutiva das plantas, tá? Bom, durante essa transição, né, para o estágio reprodutivo, a gente consegue visualizar, por exemplo, a ocorrência das próprias flores que vão representar o início desse estágio nas plantas, tá? Outra questão é que em algumas espécies isso é um pouco mais evidente, tá? Por exemplo, a gente tem aqui a nossa planta modelo, que é a Arabidopsis thaliana, e a Arabidopsis thaliana, ela, no período vegetativo dela, todo o crescimento vegetativo dela é na forma de roseta, tá? Então, a fase vegetativa dela é toda assim, ó. Então, ela cresce em roseta, gerando novas folhas. Essas folhas também crescem em tamanho, as rosetas também ficam grandes. A Arabidopsis, né, adulta pode chegar a ele com um tamanho como esse aqui, ou não, ou ela pode ficar bem pequena e aí já entrar no estágio reprodutivo. Aí vai depender das condições, a gente vai falar um pouco disso na aula de hoje também. Mas, no caso da Arabidopsis, a gente vê muito claramente quando ela está em estágio reprodutivo, porque ela tem, né, um caule, ou né, uma haste, na verdade, essa é a nomenclatura correta, que evidencia que aquela planta já está se direcionando à emissão de flores, né? Ela já está no estágio reprodutivo de fato, tá? E aí a gente consegue ver as inflorescências, né? A gente chama, por exemplo, no caso de Arabidopsis, isso tudo de inflorescência primária, isso daqui de inflorescência secundária. Vocês sabem que não é toda planta que tem inflorescências, né? Algumas já têm a flor mesmo, né? A flor inteira. Mas no caso de Arabidopsis é isso aqui. Tá? E aqui a gente até já tem algumas com desenvolvimento de sílicas, né? Que é o fruto, que é semelhante à vagem, muito parecido com a vagem. Outra classificação, mas é parecida, que é onde estão as sementes, né, de Arabidopsis, tá? E aí, isso tudo é representado simplesmente, né, pela mudança na verdade, pela especialização do meristema apical de uma planta que passa a ser um meristema floral, tá? Então, basicamente, essa mudança de estágio vegetativo para reprodutivo é a alteração desse padrão ou dessa né, tanto é uma mudança de características tanto histológicas, anatômicas, morfológicas do meristema primário que passa a ser um meristema floral, tá? Então, ainda é um meristema, ou seja, um grupo de células, né, que tem uma rápida incidência de divisão celular, né? Essa é a função do meristema, né, do tecido meristemático. Mas aqui, quando a gente fala de meristema floral, ele é especializado em desenvolver flores ou estruturas reprodutivas, né? Como inflorescências, por exemplo. Tá? Então, essa mudança do meristema apical para o meristema floral é que caracteriza a mudança do estágio vegetativo para o estágio reprodutivo no ciclo de vida de uma planta. Tá? E é exatamente o que acontece, por exemplo, em Arabidopsis, tá? Então, aqui a gente tem as rosetas em estágio vegetativo, e aqui dentro, né, bom, aqui não dá para ver, né, mas se a gente olhar dentro da roseta de Arabidopsis, a gente vai ver um meristema floral se desenvolvendo, e aí, né, aí cresce bastante, a gente consegue facilmente ver, quando ela entra no estágio reprodutivo, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, na figura A, aqui, a gente tem um meristema desse estágio vegetativo aqui, né? Então, esse daqui seria o que estaria aqui dentro, pequenininho, claro, né? Então, aqui é nível celular, e aqui é nível, né, um nível macroscópico de visualização.
E no estágio floral a gente vê que esse é o meristema. Então aqui a gente tem os meristemas florais e aqui a gente já vê algumas flores em desenvolvimento. E o meristema continua em alto processo de divisão celular, mas agora com as células com a programação de desenvolverem estruturas reprodutivas, estruturas florais, tá? E aí, bom, o que é que regula, né, essa mudança de estágio, né? Não é o acaso, tá? Como eu falei para vocês, assim, tem o padrão genético, tem a programação genética das plantas, né? Cada espécie tem a sua, que vai regular isso de forma, obviamente, muito intensa, né? Mas o ambiente também, ele vai regular de forma muito intensa o momento em que a planta deve entrar em florescimento, tá? E aí podem ser muitos fatores que regulam isso, certo? Eu vou falar de alguns deles, mas assim, já dando um spoiler, né? Por exemplo, a luz é um grande regulador, temperatura é outro grande regulador, aí tem a participação de hormônios, né, que acontecem dentro da planta, ah, enfim, a qualidade de luz também é outro regulador muito forte, tá? Ah, e essa figura, ela demonstra mais ou menos esse processo de uma forma muito simplificada, tá? O que é que está mostrando aqui? Bom, aqui a gente tem um eixo caulinar de uma planta qualquer, tá? Aqui a gente tem o meristema apical dela, né? Então o meristema responsável pelo alongamento do caule, por exemplo, né? O crescimento até de novas folhas e tudo mais, aquilo que a gente já viu na aula de crescimento. E aqui a gente tem uma folha aderida a esse caule, certo? Aqui a gente tem uma seta indicando a entrada ou a percepção de um estímulo externo. E aí tem luz, temperatura, etc. Mas como eu falei, pode ser a qualidade luminosa, né? Ou a aplicação de um hormônio externo também pode induzir alguma coisa. E essa folha, ela, no estágio adulto, ela emitindo um sinal químico que é translocado das folhas através do caule até chegar no meristema apical. E aí, esse meristema primário aqui, ao receber esse sinal, ele pode, se também a genética da planta estiver apta a isso, né? Ou seja, se estiver no momento correto, todo o metabolismo dela é coerente com a condição de uma planta adulta, esse meristema ele vai se desenvolver em um meristema floral, tá? Ou seja, é a passagem do estágio vegetativo para o estágio reprodutivo. Então percebam que é basicamente a folha sentindo um estímulo externo, ah, sintetizando uma molécula sinalizadora que vai ser exportada através do floema até o meristema, e aí aquele meristema ele vai perceber a presença daquela molécula sinalizadora e vai alterar o seu padrão de desenvolvimento, passando de um meristema primário para o meristema floral, certo? E aí sim, a gente tem a mudança dessa fase, vegetativa para reprodutiva. Perceba que aqui ó, tem a representação de que quando a planta está no estágio juvenil, onde a planta ela tem também folhas no estágio juvenil, né? Mas aqui ela não vai ter a fabricação ou a síntese desses sinais químicos. Por quê? Porque, bom, simplesmente no estágio juvenil ela não tem todo o aparato metabólico necessário para que esse processo aconteça, tá? Então, como eu falei, tem que haver uma concordância ali do status atual da planta, né? Tem que ser permissiva a esse início da preparação para a mudança para o estágio reprodutivo, tá bom? E aí, portanto, é incompetente, né, esse processo de vegetativo para reprodutivo. Isso simplesmente, obviamente, não acontece no período juvenil, tá? Bom, e aí só, né, fazendo analogia, novamente, né, não é o ideal, mas eu sei que ajuda na compreensão. Por exemplo, uma criança, ela, né, obviamente não está no estágio reprodutivo, portanto, o próprio corpo e o metabolismo, né, seja questões hormonais e tudo mais, não permite que haja essa mudança para esse estágio, tá? Não é compatível com a espécie, né? Aí entra o conceito de tempo também, né? Um ser humano só entra no estágio reprodutivo, digamos assim, ali por volta dos 12 anos, entre 12 e 16 anos. Entretanto, um canino, né, acho que não sei, vou chutar aqui, tá, 1 ano, já está no estágio reprodutivo, né, já atingiu a maturidade reprodutiva. E para as espécies vegetais é a mesma coisa, algumas é muito mais cedo, outras é muito mais tardias, tá?
O fato é que quando está no estágio juvenil, esse processo não acontece, tá? É bloqueado, tá? E, bom, daí então a planta, né, falando agora, especificando um pouco algumas coisas do que são esses estímulos, né, e do que são esses sinais, né, o que eu vou falar a partir de agora, nesse slide, a gente tem o seguinte, eu vou falar primeiro do principal sinal, tá? Esses sinais que são ah, translocados através do floema, eles são conhecidos, entre aspas, há muito tempo, né? Sabe-se da existência deles, mas apenas mais recentemente que vários deles foram descobertos, né? Mais recentemente que eu falo, sei lá, de uns 20 anos para cá, né? Mas antes disso, sabia-se que existiam moléculas sinalizadoras para induzir a floração, tá? E, e nesse contexto de moléculas sinalizadoras para a floração, né, foi batizado o nome de florígenos, tá? Que eu não coloquei em nenhum lugar aqui, eu acho. Mas florígeno, então, é os hormônios, não, as moléculas sinalizadoras que desencadeiam floração, tá? Que é um conjunto, na verdade, e esse nome foi dado quando não se sabia exatamente o que era, tá? Hoje a gente já tem vários, né, várias moléculas que fazem esse papel, mas tem uma que é essencial, que talvez seja mais importante, que é a proteína FT, tá? Que é o que está sendo mostrado aqui nessa figura. O que é que temos aqui? Bom, a gente tem aqui a representação embaixo, né, Bom, primeiro, vamos situar aqui pela figura da planta, né? Então, aqui a gente tem uma planta de Arabidopsis thaliana, aqui a gente tem a roseta, então as folhas verdadeiras da Arabidopsis, né? Verdadeiras que eu falo, aquelas desenvolvidas no estágio vegetativo, né? Não estou falando das folhas desenvolvidas durante o estágio reprodutivo. Então, nas vegetativas, né, nas folhas do estágio vegetativo, está sendo puxado uma seta aqui, né? Que é mostrado o floema, né, de uma parte dessas folhas. Lembrando, né, o floema é aquele tecido condutor que chega em todos os tecidos vegetais, tá? Então, nas folhas é ainda mais especial porque a, como as folhas realizam, é o principal órgão que realiza a fotossíntese, né? Os fotoassimilados, ou seja, os produtos da fotossíntese, têm que ser exportados para as outras partes da planta através do floema. A gente viu isso nas aulas passadas. E aí os floemas, se vocês bem lembrarem, né, é uma conexão de células vivas, né, essas células são chamadas de elementos crivados, tá? Então elas são interligadas, né, e percorrem toda a planta numa rede bem grande, bem complexa, né, como uma tubulação viva, digamos assim, de células. E associadas a elas nós temos as células companheiras, que é o que está sendo mostrado aqui, ó. Essa aqui é a célula companheira. Para quem não lembra, né, as células do floema não têm núcleo. Já as células companheiras têm núcleo. Então, as células companheiras, por terem núcleo, elas conseguem manter o metabolismo ativo das células dos elementos privados, tá? Então, é uma forma de, bom, se o elemento privado não tem núcleo, alguém tem que ter núcleo para coordenar o metabolismo celular, né? Nessas células que são vivas. Então, é a célula companheira que faz essa regulação. Então, por isso que ela é chamada de companheira. E aí, então, nessas células companheiras, existem genes chamados genes FT, que, dependendo do estímulo, né, eles podem ser expressados para gerar proteína FT. Lembrando para vocês, né, eu estou falando do gene FT, então DNA, que aí vai ser transcrito para um RNA FT, RNA mensageiro FT, e esse RNA ele vai ser traduzido a uma proteína chamada FT, tá? E aí, bom, então, DNA, RNA, proteína, tá? O que é que regula um gene, né? Então, várias coisas podem regular a expressão de um gene. O gene pode ficar inativado, né? Ou ativo, né? Expressando o seu, né? Gerando RNA mensageiro. Nesse caso aqui, o que é que induz a expressão desse gene FT? Todos esses componentes que eu falei que regulam a floração podem regular o GNFT, tá? Então, qualidade de luz, comprimento do dia e temperatura. Eu vou dar alguns exemplos de como isso acontece nos próximos slides, mas isso pode regular, ou seja, ligar a expressão do GNFT ou não. Se é ligado à expressão do GNFT, bom, ele vai gerar o RNA correspondente a esse gene e ser traduzido em uma proteína, né? Então, aí a gente vai ter fabricada a proteína FT. A proteína FT, ela está representada aqui nessa bolinha azul, tá? Ah, e aí, essa proteína, nesse caso aqui, né, ela é, através do retículo endoplasmático, ela é
exportada, tá? Para as células de elemento privado, junto com uma outra proteína chamada FTP1, que é necessária para que haja essa exportação para as células de elemento privado, tá? Chegando no floema, propriamente dito, né, no elemento privado, então essas proteínas FT, elas vão sendo transportadas até o meristema apical, tá? Então aqui, ó, percebam que elas são fabricadas aqui, através dos estímulos de luz e de temperatura, principalmente, e aí percorre todo esse caminho aqui até o meristema apical. No caso do início da floração da Arabropsariana, né, ela não tem essa estrutura toda aqui. Então, o caminho é mais curto, né? Vem daqui até aqui só, e aqui é onde é desenvolvido o meristema floral. Então, esse é o sinal que vai induzir para que o meristema apical, né, ele se diferencie em um meristema floral, certo? E aí, bom, o que é que acontece nesse meristema, né, para ele se transformar em um meristema floral? Bom, existem outras proteínas que vão auxiliar no processo, mas basicamente essa proteína FT que foi gerada ali na folha, ela vai induzir outros genes, né? Então ela vai receber, ela vai funcionar como um sinal que vai levar a mensagem de que esses genes têm que ser induzidos para começar o início da floração, tá? Então os genes das células desse meristema vão reconhecer a presença do sinal FT, da molécula sinalizadora FT, e aí vão ser ativados, né? E ao eles serem ativados, inicia-se então o processo de formação da flor, tá? E a gente vai ver depois que são duas coisas diferentes, né? Então, essa mudança de chave de meristema apical para meristema floral, é uma coisa, e a ligação ou ativação dos genes que vão dar origem à pétala, à sépala, aos estames, né? A estrutura floral como um todo, tá? Então, essas coisas, né, também são reguladas por genes diferentes, certo? Mas a questão é, a proteína FT chega no meristema e é a presença dessa proteína que vai fazer essa ativação, né, em gerar um meristema floral, a partir de um meristema indiferenciado, tá? Bom, aqui eu acabei, né, falando as etapas, mas vocês podem ler aí cada uma dessas etapas, tá? Eu falei de uma forma mais simplificada. Eu peço que vocês leiam com calma depois, tá? Essas mudanças de fases, né, não só na floração, agora eu estou falando de uma forma geral, elas estão sempre acompanhadas dessas moléculas sinalizadoras, de hormônios, de condições diferentes, né, condições externas, condições internas. E tudo isso vai alterando, né, todo o processo da planta, não só fisiológico, mas morfológico, tudo, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos que envolvem, claro, como a aula de hoje é sobre floração, né? Então envolve também a floração nesse contexto, tá? Então aqui, por exemplo, aqui em cima a gente tem essas mudanças, né, ocorrendo com base na concentração de um microRNA, tá? De dois, na verdade. O que são microRNAs, né? São RNAs pequenos, e aí só retomando, né? DNA é transcrito em RNA. RNA mensageiro é aquele que é traduzido a proteínas, tá? Só que aqui eu estou falando de microRNA, é outra categoria de RNA que não vai ser traduzido em proteínas, mas ele por si só tem funções que podem ser sinalizadoras também. Então ele pode se ligar a regiões do DNA e aí ativar ou desativar genes, tá? Então aqui a gente tem dois microRNAs que, quando um está em maior concentração, ele vai favorecer a permanência da planta no estágio vegetativo. Entretanto, quando ele vai diminuindo ao longo da vida da planta, né, ele vai permitindo a ocorrência da passagem do período vegetativo para a fase reprodutiva da planta, certo? E aí, ao mesmo tempo, né, o microRNA tem um processo contrário. Então, ele, no período vegetativo, ele tem menores concentrações nas células, tá? E aí, conforme a planta vai amadurecendo, ele tende a se acumular. E aí, as altas concentrações desse microRNA 172, diferente do primeiro que eu falei, vai induzir o estágio reprodutivo, tá? Então, e aí quando eu falo estágio reprodutivo, claro, no caso das plantas angiospermas, é a ocorrência de floração, tá? Ah,
Então perceba que é um balanço, né? Então o que é que eu estou mostrando aqui, né? Que um dos sinais internos importantes para a floração é o balanço desses dois microRNAs, tá? E tem várias outras coisas na planta que vão ah, coordenar, né? Quando um vai começar a cair, o outro vai começar a subir, tá? Então aqui, ó, aqui a gente tem essa passagem que exemplifica o que eu falei, né? Então, ao longo do tempo, o nível do microRNA 156, esse da esquerda, e o nível cai, e o nível do microRNA 172, esse da direita, aumenta, promovendo a transição para a fase vegetativa adulta. Então, essa é uma das coisas chaves que tem que acontecer, pelo menos em Arabidopsis, tá? Para que haja o início do estágio reprodutivo, tá? E aí, isso também está associado, obviamente, isso não é, né, por acaso, não é de qualquer forma, né? Isso daí está relacionado com outras coisas na planta. Então, por exemplo, esse microRNA que ocorre em altas concentrações no estágio reprodutivo, ele inibe genes relacionados à floração, tá? Então, por exemplo, os genes SPL, tá? Eles são, se não me engano, sepalata, eu acho, o gene completo, tá? Mas SPL são genes que induzem a floração, tá? Então, para que a floração aconteça, esses genes eles têm que estar ativos. E não é o que acontece com a presença do microRNA 156, que está inibindo a ação desses genes. E aí, conforme ele vai diminuindo, né, essa ação também vai sendo menos inibitória, a ação dele vai ser menos inibitória. E aí, esses genes ficam, a partir do momento que está em baixa concentração microRNA 156, os genes SPL ficam livres para serem ativos. E aí, quando eles são ativos, né, eles geram microRNA 172, que é esse outro que tem que estar em alta concentração para a ocorrência da reprodução, né? E induzem também alterações na morfologia da folha adulta, tá? Então, isso é o que explica essas mudanças da folha aqui, ó. Então, aqui a gente tem as folhas de Arabidopsis no início da vida, na fase juvenil de Arabidopsis, então tem uma morfologia, né? No estágio vegetativo mais, digamos assim, mais expansivo, né? Onde ela está com muitas folhas sendo formadas de forma muito rápida e ela está crescendo de forma muito intensa, a gente tem as folhas maiores, mais expandidas, e ao final do período vegetativo e durante o período reprodutivo, as folhas, as folhas induzidas ou as folhas formadas em Arabidopsis passam a ser mais lanceoladas, né? Então percebam que elas são menos arredondadas e mais lanceoladas e voltam a ter um tamanho pequeno. Então essa estrutura aqui, essa morfologia, também é dependente desse equilíbrio desses microRNAs, tá? Então eles também controlam a morfologia da folha adulta, tá? Por intermédio dos genes SPL, tá? Por sua vez, alguns SPLs, eles permitem a ocorrência da floração, como eu falei para vocês, tá? Diretamente. E outros, através desse microRNA 172, né, como está mostrado aqui, ah, ele vai, ele vai também, se ele ficar em altas concentrações, né, ele pode bloquear ou reprimir esse florescimento, tá? Então, assim, percebam que é uma via complexa, ainda que esteja simplificada aqui, tá? Porque existem várias coisas acontecendo por trás disso daqui, tá? Mas qual que é a ideia que eu quero mostrar aqui nesse slide? Que existem sinais que têm que ser pré-estabelecidos, que têm que ocorrer para que a floração ocorra, tá? E aqui os genes que intermediam essa possibilidade são os genes SPR, tá bom? Então, basicamente, o declínio no tamanho das folhas adultas reflete uma mudança gradual na alocação de açúcares das folhas para as estruturas reprodutivas em desenvolvimento. Tá, isso é uma coisa importante que eu quase esqueci de falar. Essas folhas têm um motivo para elas diminuírem de tamanho, né? É um investimento que agora a planta vai passar muito mais a investir na formação das flores e do eixo floral como um todo, do que em folhas novas de grande porte, né? Então, ora, se a planta está no estágio reprodutivo, ela não tem mais que ficar se preocupando tanto com crescer de tamanho ou expandir folha, não. O investimento dela agora é nas flores, não pode dar nada errado com as flores, então ela tem que investir toda a sua energia, né, possível, tem que priorizar a mobilização energética, que quando a gente fala nesse contexto, a gente está falando de carboidratos, né, direcionar carboidratos para o desenvolvimento das flores, tá? Então isso é muito comum
em muitas espécies de plantas. Tá? Bom, falando de alguns estímulos mais externos, né, aqui eu vou falar da influência do nitrogênio, né? Então, vários nutrientes influenciam ali na questão do desenvolvimento floral, na indução das flores, né? E aí o nitrogênio é um deles, tá? Eu trouxe esse trabalho aqui, que é de 2021, da PNAS, que é uma revista, né, bem conceituada. Aqui nesse trabalho, né, eles mostram que o processo pelo qual esse gene aqui, ó, flowering BHLH, BHLH4, né, ele consegue controlar a floração e ele percebe a concentração de nitrogênio para induzir a floração em plantas de Arabidopsis, tá? Bom, no trabalho ele, né, ele aborda várias coisas, ele exemplifica e prova, né, toda a cadeia de eventos e como isso acontece. Mas aqui eu vou simplificar, focando na ideia de como o nitrogênio, por exemplo, consegue, né, induzir isso daí. Na verdade, eu vou exemplificar, na verdade, não vou explicar o processo, tá? Então, bom, aqui ó, em plantas WT, ou seja, wild type, né, ou plantas selvagens, ou plantas que não foram geneticamente modificadas, tá? Em resumo isso, então plantas encontradas na natureza, digamos assim, a gente tem o seguinte acontecimento, tá? Quando essas plantas elas são crescidas em condições com bastante nitrogênio, ou seja, não está faltando nitrogênio para as plantas, elas se desenvolvem mais ou menos com essa morfologia aqui, ó. Então percebam que são rosetas, né, largas, deve ter mais ou menos esse tamanho aqui, com o início aqui de floração. Tá? Então aqui a gente já consegue ver a haste floral dela, né, saindo aqui, mas bem curta, tá? Em plantas da mesma idade, né, só que tratadas com pouco nitrogênio, o que aconteceu? A planta cresceu menos, suas rosetas estão bem menores, tá? E ela já tem o estágio reprodutivo avançado, já está num estágio reprodutivo muito mais avançado, né, com o eixo floral muito mais desenvolvido. Isso daqui, tá, eu não posso dar certeza para vocês, porque eu não fui atrás dessa informação, mas a interpretação que eu faço é que plantas de Arabidopsis, quando sentem a ausência de nitrogênio, elas antecipam a floração, provavelmente como uma forma de garantir que ela vai conseguir gerar alguma semente, porque ela não ela está sinalizando, está recebendo a sinalização de que tem pouco nitrogênio e que se ela continuar por muito tempo aí ela não vai conseguir sobreviver e talvez não consiga atingir o tamanho ideal para ela começar a iniciar o estágio reprodutivo, né? Então, ela antecipa, ela para de crescer e antecipa a floração. Então, provavelmente essa é a estratégia da espécie Arabidopsis thaliana para lidar com a ausência de nitrogênio, garantindo uma prole, né, ou garantindo sementes que vão dar continuidade à linhagem daquela planta. Tá? Essa é a minha interpretação. Provavelmente é isso, mas não dou certeza porque não fui a fundo no assunto. Mas, qual que é o achado, né, desse artigo aqui? É que em plantas que não têm esse gene funcionando, em um gene funcionando, né, não falei ainda especificamente dele, mas esse gene FBH, quando esses genes não estão funcionando nas plantas, ou seja, né, foram geradas plantas que são mutantes para esse gene, ou seja, o gene é mutado e não está funcionando nessas plantas, por modificação genética mesmo, né, são plantas geneticamente modificadas, voltadas para pesquisa, a gente tem o seguinte quadro, tá? Quando elas crescem em condição com muito nitrogênio, elas crescem normal, muito parecida com as plantas, né, que não foram geneticamente modificadas. Mas quando elas crescem em pouco nitrogênio, elas não sentem esse pouco nitrogênio e, portanto, não induzem a floração que deveria ser antecipada, como essa estratégia de garantir sementes numa condição não benéfica para a planta, tá? Então, o que é que foi descoberto aqui, né, nesse trabalho? Que esse gene, Flowering BHLH4, que é o que foi mutado, né, aqui, ele é responsável por fazer o link entre a pouca disponibilidade de nitrogênio e a indução de floração, que provavelmente é muito importante para a sobrevivência de Arabidopsis em condições de pouco nitrogênio, tá? Uma questão evolutiva, provavelmente, tá? Então, isso mostra, né, aí, trazendo para o contexto da disciplina, isso mostra claramente que a gente tem um sinal externo, que é a ausência ou presença de nitrogênio, modulando uma via sinalizadora dentro da planta, que aqui é intermediada pelo gene
flowering VHLH, né? E que essa via sinalizadora ela vai induzir uma resposta, pode induzir uma resposta dependendo da condição, que nesse caso é antecipar a floração em Arabidopsis, tá? Então isso mostra muito claro, né, toda essa sequência. Mais um exemplo do que eu tinha falado antes. Bom, outra coisa, outro estímulo externo que altera bastante a, o início da floração em plantas, né, é o tal do ciclo circadiano. Eu imagino que vocês já tenham visto isso ao longo do curso, mas só recapitulando, né, o ciclo circadiano, ele é aquele processo, né, que o nosso organismo, o organismo biológico, na verdade, ele tem um modus operandi, digamos assim, de funcionamento ao longo de um dia completo, que é regulado pela presença ou ausência de luz, né? Ou seja, pelo dia e pela noite, tá? Então, o dia e a noite, eles regulam, essas condições regulam coisas nas nossas células, né? E fazem com que, por exemplo, nós tenhamos um sono mais profundo durante a noite, ou que nós tenhamos um pico de produção de cortisol nas primeiras horas do dia, que é para a gente acordar, ou que a gente tenha maior eficiência cardíaca e força molecular ali, força muscular, desculpa, às 5 horas da tarde, tá? Ou que a gente comece a produzir melatonina para iniciar o nosso sono no início da noite, tá? Então, tudo isso é regulado pelo dia e pela noite. Isso é o ciclo circadiano, e vários organismos têm isso, as plantas também. Então, os organismos normalmente estão sujeitos a esses ciclos diários de luz e escuro, e tanto plantas quanto animais, em geral, exibem um comportamento rítmico associado a essas alterações, né? Então, basicamente, esse é o conceito de ciclo circadiano. Ah, então, se a gente for, né, ver e tentar enxergar isso num gráfico, a gente vai ter um gráfico mais ou menos isso aqui, ó, que é o que está sendo mostrado na figura. Então, por exemplo, né, então, durante o dia, alguns processos metabólicos, fisiológicos, são incentivados nas nossas células, e aí vai chegando à noite, eles vão diminuindo o ritmo. E aí aumenta no dia seguinte, diminui na noite seguinte, e assim por diante, né? E aí pode ser muita coisa, pode ser produção de melatonina, não necessariamente o pico vai ser durante o dia, pode ser uma coisa que o pico seja durante a noite, né? A melatonina, por exemplo, pica durante a noite, o cortisol pica durante o dia, né? Mas todos seguem esse padrão de subir e descer ao longo de 24 horas, regulado pelo sol, no caso, né? Que é a nossa fonte natural de luz, e ausência da luz solar, que é a noite. Então, isso é regulado por isso aí. E aí a gente tem os períodos, né, que durante um dia normal é de 24 horas, mas aí, claro, isso se altera quando a gente perde a noção de claro e escuro. Então, se a gente ficar numa sala que tenha uma luz e que a gente não consiga ver o sol, que tenha só uma luz fixa que não fica apagando e acendendo ao longo do dia, fique sempre acesa, a gente perde essa referência e o nosso período de dia, né, do ciclo circadiano se altera, se eu não me engano, para 26 horas, algo assim, tá? Então, nossos dias passam a ser 26 horas, metabolicamente falando. Ou se a gente ficar só no escuro também, tá? E aí a gente tem os pontos de fase, né? Ou seja, em determinado ponto do nosso ciclo circadiano tem a ocorrência de alguns eventos, né? Por exemplo, como eu falei ali, tem um pico de síntese de cortisol, né? Então, enfim, pode ser várias coisas, tá? Isso acontece em plantas também, tá, pessoal? E isso, na verdade, eu estou trazendo aqui porque é um dos grandes moduladores da floração, certo? Ah, tudo bem, eu vou falar um pouco ainda disso, né? Mas como é que as células, principalmente de plantas, que é o contexto aqui da nossa disciplina, como é que elas sentem essa luz, né? E como é que elas sincronizam esse relógio? Já falei que o ciclo circadiano ele é sincronizado pelo dia e pela noite, tá? Só que molecularmente falando, como é que a gente sente? Porque, por exemplo, a gente, né, nós animais e humanos, principalmente nós, ah, conseguimos perceber isso muito fácil porque a gente enxerga, né? A gente tem olhos, então, que é um órgão inteiro, dois órgãos, né, totalmente especializados a enxergar o que está acontecendo, né? Então, a gente tem esse sensor de saber se tem luz ou não tem. Mas e as plantas não têm olhos? E aí o que acontece, né? Mas elas têm olhos moleculares, tá? Não vamos colocar isso na prova. Não são olhos moleculares.
mas são moléculas que percebem a presença ou ausência de luz. Lembra que eu falei, né, que que existiam, eu acho que falei na aula passada, que existem essas moléculas que mudam de conformação quando elas recebem luz, né? Então, são essas moléculas aqui, que são chamadas de fitocromos. Na verdade, fitocromo é uma categoria dessas proteínas, né? São proteínas. Mas existem também os criptocromos, tá? O fitocromo é mais conhecido, é o principal, talvez. Mas o que acontece com essas moléculas, né? Elas são sensíveis, alguma região, uma determinada região dessas proteínas são sensíveis a determinadas comprimentos de onda. E aí, quando o comprimento de onda chega nessa parte dessa proteína, ela muda a conformação nessa região. E essa mudança consegue alterar toda a conformação tridimensional da proteína. E se a gente tem uma proteína que muda a conformação conforme a presença ou ausência de determinado comprimento de onda, essa mudança de conformação pode desencadear qualquer sinal em qualquer sistema, né? Então, é um sistema de liga e desliga, basicamente. Se tem um sistema de liga e desliga, você pode regular qualquer coisa a partir daí, né? E aí foi a forma com que as plantas evoluíram um sistema de perceber a luminosidade em suas células, tá? Então, ah, aqui a gente tem, né, por exemplo, a representação de um fitocromo com essas regiões sendo chamadas de cromóforos, tá? Então, cromóforos são ah, agrupamentos moleculares, né, que têm essa propriedade de absorver luz, tá? Então, aí, quando ela absorve, ela permite a mudança de conformação da proteína, tá? No caso aqui, né, a gente tem, por exemplo, os fitocromos, eles, eles são, eles são dependentes, ou eles são sensíveis, na verdade, à luz vermelho e vermelho distante, tá? Então, uma ativa e a outra desativa, né? Eu não lembro exatamente qual, mas não é o caso também, tá? Mas é o sistema de ativação e desativação. A ativação do fitocromo, por que eu fico confuso, tá? Com relação a isso de ativar e desativar? Porque você desativar uma molécula também pode representar um desencadear de reações, né? Então, isso não é tão importante quanto, né, quanto parece, mas a lógica é que assim, a mudança de conformação pode alterar o status de ligar ou desligar de uma reação em cadeia, metabolicamente falando, tá? E aí essa mudança de status dos citocromos, né, e também das outras moléculas que são sensíveis à luz, as outras proteínas, na verdade, permitem, né, a indução de eventos fisiológicos importantes, como, por exemplo, a germinação de sementes. Então, basicamente, tem sementes que não germinam na presença de luz, tem sementes que germinam apenas na presença de luz, tem sementes que germinam apenas se houver uma quantidade ideal de luz vermelha. Então, tem essas condições, depende da espécie. E tudo, claro, né, depende do DNA daquela espécie, né, da genética daquela espécie, mas também do contexto evolutivo dela. Ela tem aquele DNA por um contexto evolutivo que foi favorecido que ela fosse dessa forma, né, para que ela se mantivesse ao longo de milhões de anos, tá? Ou evoluísse ao longo de milhões de anos, né? E outro processo também é o controle da floração, que é o que a gente está falando aqui hoje, tá? Então, como é que isso, né, é percebido em plantas? Bom, isso é percebido através dos fitocromos e dessas moléculas, né, que tem esses cromóforos, mas como é que isso impacta na floração, né, em uma planta? Bom, a gente tem dois tipos de plantas, tá, pessoal? A gente tem as plantas de dias curtos e as plantas de dias longos. O que nós chamamos de plantas de dias curtos são aquelas que florescem quando os dias são mais curtos. Quando é que os dias são mais curtos? No inverno, né? Então, plantas de dias curtos são as plantas que florescem durante o inverno. Ou, né, sei lá, outono, pode ser também, tá? Que é o dia mais curto, né? Enfim. Que aí é o que é representado aqui, tá? Então, por exemplo, uma planta de dia curto, ela, quando está no verão ou está em uma condição onde existe mais luz do que noite ao longo das 24 horas do dia, ela vai manter o estágio vegetativo, né? Então, não tem flor aqui. Quando ela passa a perceber que existe menos luz do que noite durante as 24 horas,
ela vai desencadear um processo de início de floração, tá? As plantas de dias curtos são exatamente o contrário. Então, as plantas de dias longos, né? Elas iniciam a floração quando tem dias com mais luz do que noite, ou seja, no verão, por exemplo, ou no primavera, tá? E se mantém no estágio vegetativo quando tem pouca luz e muita noite, ao longo das 24 horas, tá? Então, né, são dois tipos opostos de plantas, tá? Beleza, só que tem uma coisa muito interessante, né? A gente, acho que muito provavelmente por uma questão histórica de talvez centenas ou talvez até milhares de anos, a gente chama de plantas de dias curtos e plantas de dias longos. Só que biologicamente falando, fisiologicamente falando, as plantas de dias curtos deveriam ser chamadas de plantas de noites longas, tá? Então, não é isso aqui, ó, não é esse período de claro que está induzindo a floração, não. É o período longo de noite. Eu vou explicar isso, eu vou mostrar isso daqui a pouco, tá? Então, plantas de dias curtos, na verdade, são plantas de noites longas, porque são as noites longas que vão induzir a floração, tá? Mesma coisa aqui com as plantas de dias longos, que deveriam ser chamadas de plantas de noites curtas, porque são nas noites curtas que elas têm o período de floração. Como é que a gente sabe disso, tá? Vários experimentos mostram isso, tá? Mas aqui eu trouxe né, uma figura que representa a ideia de uma forma geral. Mas o que, que a gente tem? Bom, pegando essa planta aqui, ó, pegando essa planta aqui de dia curto, né? Ou de noite longa, né? Então, ela, teoricamente, ela vai florescer em uma condição de noite longa, como é mostrado aqui nessa, né, nessa do meio aqui, ó, tá? Então, noite longa, floração. Sendo que, se antes da floração e antes dela atingir isso aqui, a gente colocar bastante período de noite, similar a esse aqui, mas a gente der flashes de luz no meio da noite, não basta muito, não precisa ser muitos flashes, tá? Só um ali para cortar mesmo a noite em duas partes, digamos assim, tá? O que que vai acontecer? Ela não vai florescer. Por quê? Porque eu estou atrapalhando esse noite longa dela. Ela precisa ter uma continuidade de noite, de um número X de horas de noite, para que ela seja induzida à floração, tá? Então, é por isso que a gente fala que são plantas de noites longas. Então, aqui, por mais que ela tenha um dia curto ainda, a noite longa dela está sendo curta, porque está sendo atrapalhada por flash de luz. Você está colocando luz ali, colocando e tirando bem rápido. E aí, quando ela está nessa condição, ela não ativa o seu processo fisiológico para induzir a floração, tá? Mesma coisa na outra planta, né? Que é de dias longos ou noites curtas. Então, essa é a condição onde ela vai florescer, né? Então, dias com mais claridade do que escuridão, tá? Sendo que, se a gente pega a planta no estágio vegetativo, né? Onde ela está com dias curtos e noites mais longas, então ela não iniciou a floração, né? Nessa condição ela não inicia a floração, sendo que se a gente pegar essa condição, mas coloca um pouquinho de luz no meio da noite dela, né? E, claro, né? Quando eu estou falando isso, colocar luz ou dar flash de luz, tá, pessoal? Estou falando de luz artificial, óbvio, né? É um experimento de laboratório. Você coloca a luz ali, no meio da noite para ela, bem rápido, e depois tira essa luz, esse processo de ter alguns minutinhos ali de luz já é o suficiente para quebrar a noite dela. E aí a quebra de noite dela vai gerar noites curtas, que é o que ela precisa para florescer. Então, mesmo tendo algo parecido com essa proporção de claro e escuro aqui, que seria o ideal para o vegetativo dela, como eu estou quebrando a noite em pedaços pequenos, similares ao que acontece aqui no verão, ela induz a floração, né? Então, é exatamente o contrário da condição da esquerda, tá? Eu tentei falar da forma mais didática possível, mas eu gostaria que vocês tirassem um tempo para vocês mesmo processarem por conta própria isso que eu falei, né? Porque é um pouco confuso, que é, né, uma coisa uma contrária à outra, enfim. Mas pare um pouquinho e preste atenção nisso, que isso daqui é bem interessante, tá? E aí, se vocês não entenderem, claro, a gente pode discutir na próxima aula, tá? Então, é assim basicamente que a luz, né?
principal forma, né, da forma mais didática que eu achei, de mostrar como é que a luz influencia na floração em plantas, tá? É, uma outra coisa, né, que influencia bastante é a temperatura, né? Então, também tem plantas que vão florescer quando eu falo florescer nesse contexto da aula, tá? Não é de florescência, não é florescer. Estou falando de florescer, de floração, tá? Então, quando elas, outra condição que vai promover a floração, vão ajudar essas plantas a florescer, é a questão da temperatura. Algumas florescem em temperaturas mais altas, outras florescem em temperaturas mais baixas, tá? E aí, novamente, depende da espécie, depende do contexto evolutivo. Se nós pegarmos um exemplo aqui de como uma espécie é moldada através da temperatura, a gente tem o clássico exemplo da vernalização, tá? Que é o que eu estou mostrando nesse slide aqui. O que é a vernalização? É um período curto de frio, não curto, não necessariamente curto, tá? Mas um período de frio ali, frio de tipo 4 a 8 graus, tá? Então, bem próximo do congelamento, que é uma condição nas quais muitas plantas, muitas espécies vegetais do hemisfério norte presenciam, né? Então, o hemisfério norte tem muita parte do hemisfério norte tem condições de frio intenso durante o inverno, né? Que chegam facilmente a 4 graus. E aí muitas dessas espécies evoluíram nessas condições. E aí, essas espécies, elas acabaram evoluindo utilizando essa informação, né, para saber qual é o melhor período para ela florescer. Porque imagina, se ela florescer em qualquer momento durante o ano, em qualquer temperatura, corre o risco dela iniciar a floração no início do inverno, e aí ela vai pegar o inverno, que é um período muito difícil para a planta, né, correndo o risco dela morrer e nem gerar sementes viáveis, tá? Então, eu tenho que tentar coordenar o máximo possível essas condições que sejam mais benéficas para o contexto evolutivo e contexto adaptativo dela, tá? E aí, no caso daqui, desse exemplo especificamente, né, a gente tem duas plantas de Arabidopsis que têm exatamente o mesmo genótipo, então são plantas irmãs, né, então sementes originadas de uma mesma planta-mãe, sendo que aí as duas foram germinadas no mesmo tempo, sendo que essa foi deixada crescer em temperatura ambiente, vou chutar aqui que deve ter sido entre 20 e 25 graus, que é uma temperatura ok para. Ok, não, é boa para Arabidopsis, né? Arabidopsis tem temperatura ótima de crescimento entre 20 e 23 graus, tá? Então, é uma planta de climas bem a menos, né? E então, essa da esquerda cresceu nessa condição, né, uns 20 graus, mais ou menos. Já da direita, ela passou por esse período de vernalização. Então, ela passou aqui, ó, 40 dias a 4 graus Celsius. O que aconteceu? Essa plantinha aqui, ela cresceu muito menos folhas, né, expandiu muito menos, mas ela induziu a floração antecipadamente, tá? Então, logo depois desse processo de vernalização, depois do processo de frio, ela rapidamente induziu a floração. Ela não esperou crescer todo, né, o seu aparato foliar, a sua roseta, expandir sua roseta, para fazer isso acontecer. Não, ela já emitiu a floração logo depois do período de vernalização. O que é que isso quer dizer? Que a vernalização ela promove a floração, tá? Então, se você plantar uma planta que tenha né, que tenha essa sensibilidade ao frio dessa forma, ela vai induzir a floração de forma mais rápida, tá? Essa é a ideia de como a planta consegue, né, utilizar a informação de temperatura para induzir a floração. E aí, bom, da mesma forma, né, pessoal, eu não estou entrando aqui nos detalhes, mas também tem a molécula que vai fazer essa sinalização, tem os receptores ali no meristema que vai fazer a alteração para o meristema floral, né? É bem parecida, a situação é parecida, tá? Só que são outras moléculas, outros genes envolvidos, tá? E aí, bom, aí tem o contexto dos hormônios, né? Os hormônios, eles, como eu falei, eles vão alterando as concentrações ao longo de todo o ciclo de vida da planta. Ah, a gente tem aqui no gráfico, né, representado uma primeira etapa, que é a germinação e estabelecimento da planta. Então, basicamente, o período juvenil de uma planta, o crescimento vegetativo, então já o período adulto vegetativo, período adulto reprodutivo, que é a floração, e depois o desenvolvimento do fruto, tá? E percebam que aqui embaixo a gente tem a concentração de todos esses hormônios ao longo do período
o período de vida da planta, né? Então, basicamente, quanto mais alto está a linha, maior a concentração daquele hormônio naquela fase. E aí a gente tem as citocininas aqui em verde, as auxinas em vermelho, as giberelinas em amarelo, o etileno em azul e o ácido abscísico em rosa, tá? Claro, não é bonitinho como aparece aqui, né? A coisa é mais louca, mais complexa, muito mais ruidosa, mas essa ideia aqui é muito boa, né? Para mostrar onde tem os picos de concentração dos hormônios. E aí, o que eu quero chamar a atenção aqui, né? Como a gente está falando de floração, tem dois hormônios que eles são chaves, né, para a ocorrência da floração. São eles as giberelinas, né? Então a gente tem um pico de giberelina aqui na fase de floração, que é essa aqui. Tem um pico de giberelina e etileno também, tá? Então, o etileno também tem um pico aqui. Bom, a giberelina está associada a processos de crescimento, né, em condições específicas, é o caso da floração, quando ela precisa ainda crescer alguns órgãos específicos, ou os órgãos da flor mesmo, por exemplo. Mas o etileno, ele é muito voltado, nesse contexto aqui, muito voltado para a atração de polinizadores, tá? Lembrando que o etileno é um hormônio gasoso, tá? E ele, por exemplo, está muito associado à volatilização de moléculas de cheiro, né? Não são elas, né? Não é o etileno propriamente dito que provoca o cheiro, mas elas estão associadas nesse processo também, tá? E aí a atração de polinizadores, tá bom? E aqui, bom, vocês podem ver que tem dois picos aqui também, de citocininas e de auxinas, né? Mas esses são relacionados à formação da semente, tá? Não na floração propriamente dita, tá bom? Isso aqui, inclusive, deveria estar em um outro momento, eu acho. Não aqui no começo, mas no final, né? Eu acho que tem esse erro aqui de conceito nesse gráfico. E claro, também os nutrientes, né? Eles vão, a necessidade desses nutrientes, que são cofatores desses hormônios, eles se alteram em muitas, né? Vão se alterando, as necessidades vão se alterando ao longo do período de vida da planta, tá? E aí, bom, eu falei aqui até agora, né? Como é que é induzida a floração, ou seja, o que é que molda a possibilidade da planta emitir uma flor, dela entrar no período reprodutivo, tá? O que eu vou falar a partir de agora é que cada órgão floral, cada parte da flor, ela é também regulada de uma forma específica, tá? O que eu quero dizer com isso? Tem genes que vão regular, por exemplo, especificamente o desenvolvimento da pétala. Outros genes especificamente para o carpelo, tá? Então eu vou explicar isso a partir desse momento. Aqui, né, só para vocês recapitularem essas partes das flores, tá? Então, vou passar bem rápido, vocês já devem ter visto isso muitas vezes. Mas, basicamente, a gente tem, né, primeiro, lembrando, a gente tem flores masculinas e femininas. Aqui a gente tem uma flor que tem, né, ambos, tanto a parte masculina quanto a parte feminina. E ela é uma flor também que tem todas as partes essenciais de uma flor, tá? Então, é o que a gente chama de flor completa, tá? Então, ela tem as sépalas, tá? Começando de fora para dentro, né? A gente tem as sépalas, essa parte reprodutiva aqui, e as pétalas, tá? Que é essa parte amarelada, no caso dessa flor aqui. São duas partes da flor que são verticílios de proteção, né? Então, elas ocorrem principalmente para proteção, mas também para a atração de polinizadores, né? Principalmente as pétalas com as cores vibrantes e tal. Bom, o gineceu e o androceu são as partes, respectivamente, parte reprodutiva feminina e masculina, né? Sendo que o gineceu ele é formado pelos carpelos, tá? Toda essa estrutura aqui. O estigma, sendo a parte, né, apical do carpelo, onde vai ser aderido o pólen para a fecundação. Eu vou explicar isso na aula de frutificação. O estilete, né, essa região aqui de passagem, e o ovário, que é onde estão os óvulos, né, que vão ser fecundados pelos gametas masculinos. Então, né, os gametas femininos estão aqui. No androceu, a gente tem basicamente as anteras e os filetes, tá? Então, o filete é essa estrutura de sustentação das anteras. As anteras são as partes florais que vão produzir e se abrir para dispersar
os grãos de pólen, né? Os grãos de pólen, esses que onde estão inseridos os gametas masculinos. Então, basicamente, os grãos de pólen se aderem à parte feminina, ao estigma, e aí o tubo polínico, vocês devem lembrar disso, né? Eu vou falar no próximo vídeo também. O tubo polínico se desenvolve levando os gametas masculinos que estão no pólen até o óvulo que está aqui, né? Os gametas femininos que estão aqui no ovário da flor, tá? Isso, claro, pode acontecer na mesma flor ou em flores diferentes, né? Então, esse grão de pólen pode ir até uma outra flor da mesma planta ou de uma flor de outro indivíduo distante e realizar o mesmo processo, tá? Um lembrete, tá, pessoal? Isso daí vocês já viram pelo menos 2 vezes ao longo do curso. Ah, bom, daí, bom, falando dessas categorias de genes que são responsáveis pelo desenvolvimento dessas partes florais, né, a gente tem duas muito claras, que são genes de identidade de meristema florais, ou seja, aqueles que codificam fatores transcricionais que são necessários para o início da indução dos genes de identidade de órgãos florais, então ativam o desenvolvimento da flor. Esses são os genes base, então para que todo o resto aconteça, esses aqui têm que ser ativados, né? São os genes que vão dizer, olha, aqui vai ser gerada uma flor. Então, olha, aqui está na hora de desenvolver uma flor nesse momento, tá? Então, são esses genes que regulam isso, é ativar o desenvolvimento floral, tá? E aí existem os genes de identidade de órgãos florais, que controlam diretamente a identidade de órgãos florais, ou seja, controlam a formação e função de órgãos florais, que são pétalas, sépalas, carpelos, estames, tá? Então, essas partes são reguladas por esse outro grupo de genes. Se a gente pegar uma flor e cortá-la longitudinalmente, a gente vai ter isso aqui, ó, né? Então, basicamente, aqui a gente tem uma flor com sépalas bem grandes, né? Pétalas, tá? Aqui a gente tem os estames, ou seja, a parte masculina da flor, e o carpelo aqui, tá? Então, a parte feminina. Então, basicamente, é o que está sendo mostrado aqui, né? Muito parecido, então, a mesma coisa. Sépalas mais externamente, pétalas depois, e aqui os estames e os carpelos, tá? Aqui é a mesma coisa. E aí, se a gente fizer uma visualização transversal, ou seja, cortar aqui transversalmente, a gente vai ver algo assim, tá? E aí é onde eu quero que vocês entendam bem, porque todo o resto da explicação vai ser baseada nesse modelo aqui. Então, a gente tem, mais externamente, a gente tem, né, 4 camadas principais que formam uma flor. Então, a gente tem as sépalas mais externamente, depois a gente tem as pétalas, depois nós temos os estames em azul aqui e os carpelos, que são as partes mais internas, a parte feminina, tá? Em vermelho. E aí, se a gente simplificar, né, numa região de campos, digamos assim, a gente tem exatamente a mesma coisa. Então, sépala, pétala, estame e carpelo, tá? E aí, vejam só, a gente tem genes que regulam essa região aqui, ou seja, sépalas e pétalas. Temos genes que regulam essa região, ou seja, estames e pétalas, e temos uma terceira categoria de genes que regulam carpelos e estames, tá? E aí, como é que isso funciona, tá? Essa regulação desses genes? Quem são esses genes? Bom, veja só, para exemplificar de uma forma, né, mais que eu acho que é uma boa forma de iniciar esse pensamento. Em uma planta completa, né, ou seja, novamente Arabidopsis, a nossa planta modelo, né, em uma flor de Arabidopsis, que é isso aqui, ó, a gente tem essa estrutura normal, tá? Com tudo. Então, a gente tem uma flor com sépalas, com pétalas, com estames e com carpelo, tá? Tudo na sua devida ordem, e aí essa é a aparência dessa flor. Então, sépalas, pétalas, estames e carpelo, não dá para ver bem, mas está bem aqui no meio, tá? Daí, se a gente mutar, ou seja, eliminar o gene apétala ou apetala 2, tá? A gente tem essa estrutura floral aqui, ó. A gente tem essa aparência aqui, que é a aparência de uma flor, é a mesma flor de Arabidopsis, tá? Então é uma flor de Arabidopsis também, mas de uma Arabidopsis geneticamente modificada sem esse gene aqui, que não, esse gene nela não está funcionando. E aí, como é que é a flor dessa planta geneticamente modificada? É uma flor sem pétalas e sem sépalas. Só tem aqui os estames e os carpelos, percebe? E aí, né, no diagrama seria assim, então só estames e carpelos.
tá? Até o carpelo aqui meio bizarro, né? Um pouco por fora do lugar. Mas sem pétalas e sem sépalas. Se a gente mutar outro gene, chamado pistilata 2, a gente tem um mutante pistilata 2 aqui, o que é que a gente vai ter? Vai ter uma planta, dessa vez, sem pétala e sem estame. Ou seja, essa planta só tem carpelo e sépalas. Carpelo, um monte de carpelo, né? Então, tudo que deveria ser estame, aqui, ó, tudo que deveria ser estame, percebo que viraram carpelos, então um monte de carpelo. E tudo que deveria ser pétala, em amarelo aqui, virou sépala, em verde aqui. Então, tanto as sépalas se mantiveram sendo sépalas, e as pétalas passaram a ser sépalas. Não passaram a ser, né? Elas foram, a flor foi desenvolvida sem pétala, gerando sépalas no lugar dessas pétalas. E aí essa é a aparência dessas flores, tá? E por último, a gente tem o mutante Agamous 1, que é o mutante ah, que não expressa esse gene, né, Agamous, e a não expressão desse gene gera flores assim, ó, que só tem pétalas e sépalas. Nada de carpelo, nada de estame, só pétalas e sépalas. E essa é a aparência dessas flores. Então, todas são flores de Arabidopsis, só que essas são geneticamente modificadas, tá? De plantas geneticamente modificadas. Perceba como essas são muito mais bonitas, né? Até porque basicamente só tem pétala e pétala, que é o que, né, atrai o nosso visual, que a gente acha bonito de fato. E aí eu já faço um link, tá? Que muitas das rosas que a gente compra, se vocês perceberem, as rosas também não têm carpelo nem estame, né? A rosa comercialmente vendida não tem. Elas são basicamente pétalas e sépalas, que é um processo parecido com esse. Não vou afirmar para vocês que foi geneticamente modificado em laboratório, não sei, pode ser que sim, tá? E aí, né, tem todo um processo de validação da comercialização desse produto e tal. Mas pode ser uma mutação natural também, né? Então, na natureza, os organismos sofrem mutações. Pode ser o caso dessas plantas, e aí o ser humano pegou a ocorrência dessa mutação e replicou de forma assexuada, né? Já que planta que não tem carpelo e nem estame, ela não consegue se reproduzir sexuadamente, né? Então, você faz estacas ou faz cultivo in vitro, né, utilizando a totipotência das plantas para elas gerarem novas plantas sem cruzamento. Então, as flores que a gente utiliza, na verdade, é algo parecido com isso, tá? Flores que não têm genes específicos e que só vão gerar pétalas e sépalas. Tá? E por isso que são tão bonitas as flores comerciais, tá? As rosas comerciais especificamente, tá bom? Bom, e aí, bom, a gente tem essas condições aqui, tá? Mas como é que isso é regulado, né? Ah, tá, antes disso, né? A gente tem ainda a situação pior de todas, onde todos aqueles genes foram mutados, tá? Então, basicamente uma flor, uma planta, que não tem funcionando os genes que geram pétalas, sépalas, estames e carpelos. Nada funciona nessa planta. E aí, quando ela inicia a floração, que aí é um outro grupo de genes, como eu falei, né? O grupo de genes que vai dizer que ela pode florescer, e aí esse genes ainda está ativo nessa planta, só que ela diz que pode, esse gene disseram que pode florescer, mas cadê os genes que vão definir quais são as estruturas, né? Isso não tem nessa planta aqui, tá? E aí o que é gerado? Uma flor com a aparência de várias folhas, tá? Então não tem pétala, não tem sépala, não tem estame, não tem carpelo, mas tem um aglomerado ali de material foliar, tentando ser, né, que foi originado mais ou menos onde seriam esses outros órgãos, mas que de fato não se diferenciou desses outros órgãos. São folhas. No final das contas, tá, uma coisa que eu esqueci de dizer. A flor, essas estruturas florais, nada mais são do que folhas modificadas, né? Então, tecidos foliares que foram modificados para serem essas estruturas florais, tá? E o que está acontecendo aqui é a ocorrência das estruturas foliares e não florais, como consequência da mutação induzida em laboratório, tá? Bem interessante, né? E aí, como é que isso é regulado, tá? Bom, em uma planta normal, tipo selvagem, ou seja, aquela que tem tudo funcionando como deve ser, a gente tem um diagrama parecido com esse aqui, ó. Então, a gente tem os verticilos, tá? Então, todos os 4 verticilos, quando eu falo verticilos, são essas partes florais, tá? Então, o verticilo 1, que são as sépalas, em verde, verticilo 2, em amarelo, as pétalas, verticilo 3, os estames, em azul, e verticilo 4, os carpelos em vermelho aqui, tá? Então, tudo funcionando normal, ela tem as 4 partes.
Os genes que regulam, né, eles estão todos presentes, né, não foi nada alterado aqui, ela tem todas as estruturas necessárias, tá? E aí, o que é que esse diagrama está mostrando, tá? Que para o desenvolvimento do verticilo 1, que são as sépalas, a gente precisa da expressão do gene A, tá? O gene A está sendo expresso, vai gerar a sépala. Para gerar o verticilo 2, que são as pétalas, a gente precisa do gene A e do gene B. E aí, tendo a expressão normal do gene A e do gene B, a gente vai ter as pétalas. Para a ocorrência de estames, a gente precisa da expressão do gene B novamente e não do gene A, do gene C. Então, gene B com C, os estames. E para a expressão para a ocorrência do desenvolvimento do carpelo, basta a expressão do gene C. Tá? Então, o gene C sendo expresso vai ter carpelo. Esse é o normal, tá? Beleza. Daí, o que acontece naquela condição lá, onde só tem pétalas e sépalas? Que é essa condição aqui, né? Onde foi mutado o gene ágamos. O que acontece? Acontece que foi eliminado o grupo de genes C. Então, foi retirado, né? O ágamos é né, faz parte dessa categoria de gene C da floração. Se a gente elimina esse, o gene A ele vai predominar o espaço do gene C. E aí vai ficar algo parecido com isso aqui, ó. Tá? Então, o gene A e o gene B. E aí o que acontece? A sépala continua sendo gerada como sépala, normal, só precisa do gene A funcionando, tudo bem. A pétala continua ocorrendo, porque para ocorrer pétala tem que ter expressão do grupo A e do grupo B, e está tendo expressão do grupo A e do grupo B, sendo que não tem o C nessa mutação aqui. O A tomou conta pelo C. E aí, então, A com B vai gerar pétala novamente. Né? A gente precisaria do C para gerar um estame. C com B. E aí não está ocorrendo. Então, pétala novamente. E aí, aqui onde deveria ser só C, na condição normal, passou a ser só A. E aí, só sépala novamente. Então, sépala, pétala, pétala, sépala. Tá? Diferente, né, do sépala, pétala, estame, carpelo. Tá? Então, normal é sépala, pétala, estame, carpelo. Aqui passou a ser sépala, pétala, pétala, sépala. E aí é isso que acontece. Tá? Bem legal, né? Bem interessante. E aqui é a mesma coisa nas outras mutações, tá? Se a gente, para gerar essa condição aqui, ó, onde a gente só tem, cadê? Onde a gente só tem carpelos e estames, ou seja, não tem pétala nem sépala, o que aconteceu foi a retirada do gene A, né? O gene A que é responsável pelas sépalas e pétalas. Se a gente tira o gene A, não tem sépalas nem pétalas. E aí o C domina a condição funcional desse gene A que foi retirado. E aí a planta passa a ter apenas carpelo, estame, estame, carpelo. Tá? Carpelo, estame, estame, carpelo. Tá? Mesma coisa nessa última situação, que é essa situação aqui, ó, onde a gente só tem sépalas e carpelos. Situação C ali. O que é que acontece? Foi retirado o gene B, o grupo de genes B. Se a gente tira o B, a gente não vai ter... Opa, vamos aqui para o normal. Se a gente tira o B, a gente não vai ter nem pétalas, nem estames. Né? A gente vai ter só o A isolado e o C isolado. Então, sépalas, sépalas, carpelo, carpelo. Sépalas, sépalas, carpelo, carpelo. Esse é o controle, tá? É o nível de controle do desenvolvimento das partes florais. Bem interessante, né? Então, isso a gente só consegue descobrir mutando esses genes, né? Fazendo a transformação genética para estudar essas plantas, tá? E aí, bom, o modelo que a gente tem simplificado disso, né? Claro, envolve muito mais coisas, são outros genes, não são todos representados aqui. Esse é o modelo de Arabidopsis, mas que é aplicado, né, majoritariamente em outras espécies também, mas, né, outras espécies têm outros genes, com outros nomes, inclusive, mas esse é um modelo, né, um modelo biológico que é compartilhado na maioria das espécies, se não em todas, tá? Em todas as plantas que têm flores. E aí, bom, são essas as ideias, tá? Então, lembrando só que aqui eu falei ali, né, do grupo A, que é a pétala 1 e 2, o grupo B, que é a pétala 3 e pistilata, e o grupo C, que seria o ágamos. Só que, além disso, a gente tem o sepalata, que é justamente o gene de identidade de meristemas florais. É o gene ou grupo de genes, que é aquele SPL que eu falei ali no começo da aula, que eles são necessários para induzir
a modificação do meristema apical e meristema floral, tá? Então, sem eles nada acontece. Se eles estiverem bloqueados, os outros não importam, tá? Ele não vai acontecer floração. Então, basicamente, esses genes aqui que são a base, o cephalata, eles vão eles vão possibilitar o desenvolvimento floral, e esses outros aqui são aqueles que vão dar identidade às partes florais. Então, são genes de identidade de órgãos florais, tá? Então, são dois grupos de genes separados, né? E que o cepalato ele precisa ocorrer para ter qualquer estrutura floral, tá? Os outros, se a gente quiser ter estruturas específicas dessa flor, tá bom? Não vou explicar o restante do modelo, tá? Eu acho que não vem aqui a disciplina. Tá? Eu acho que a ideia principal é isso que eu falei mesmo, tá? De como essa regulação acontece. E aí, como eu estava falando, existem vários outros genes relacionados a, a essa condição, né, tanto de identidade floral como permissão do desenvolvimento do meristema floral, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos desses vários outros fatores, né, ou vários outros genes que estão envolvidos. Ah, Percebam aqui, ó, que cada classe, né? Então, classe A tem dois genes aqui representados, B tem uma classe E que nem entrou ali, né? Mas que seria essa classe aqui, ó, a basal, tá? Então, no sistema ali que eu mostrei, A, B, C, o separato seria classe E, tá? Enfim, tá? E aí tem, né? Cada um com a sua função, com as suas interações um com o outro, tá bom? Então é mais complexo do que parece, mas é o sistema bem didático da gente tentar entender essa complexidade toda do desenvolvimento da identidade floral em uma flor, tá? Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenha ficado mais ou menos clara a ideia geral da floração. Na aula de frutificação, que segue essa daqui, vocês vão ver algumas coisas relacionadas à embriogênese, né? Então, por exemplo, um pouco da parte de fecundação também, que aí já acontece, né? Digamos que é a passagem ali da flor para o fruto, né? Aí eu saliento novamente que o fruto é o desenvolvimento a partir da flor, né? E por isso essa sequência, flor, fruto, semente e germinação das nossas aulas. E aí na próxima aula presencial da gente, a gente vai ter uma aula prática sobre germinação e teórica também, tá? Não deixe de estudar, olhem com calma os modelos, né? Eu passei pelo tempo da aula, eu acabo tendo que falar um pouco, né? Não posso ficar repetindo muito o modelo, mas é importante que vocês parem, reflitam sobre os modelos que eu falei, sobre aqueles esquemas, né? E tentem entender vocês mesmos, né? Porque às vezes a forma mais fácil é você tendo o seu próprio tempo ali para tentar entender aquele processo. Não entendendo, me consulta, tá? Manda um e-mail, manda uma mensagem no WhatsApp, me pergunta nas próximas aulas, ou vai lá na minha sala e aí tira dúvida, tá? Estou salientando especificamente isso, vocês sabem que podem fazer isso a qualquer momento, em qualquer aula, mas especificamente para essa aula, porque eu senti que tem algumas coisas um pouco mais, talvez um pouco mais complexas, envolve um pouco mais de biologia molecular, né? Então, sinalização. Então, por isso que eu estou salientando aqui, tá, pessoal? Estudar, novamente, vocês já sabem, né, a base das minhas aulas é pelo livro Tais e Zeiger, então sugiro estudar por esses também, mas podem estudar pelo Kerbal e também, na Borges também, então tem o próprio Raven também, ele aborda muito dessas coisas, tá? Então até a próxima aula e qualquer dúvida pode me procurar. Um abraço a todos.